Nós vamos com a nossa entrevista, vamos iniciar a nossa entrevista na manhã desta segunda-feira. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura, nesta manhã de segunda, deputado estadual Marcos da Rosa, ele que é deputado estadual pelo União Brasil. E quem está acompanhando essa entrevista também é o nosso vice-prefeito, Tuti, que inclusive foi quem agendou, o Tuti apoiou, né, a candidatura aí do Marcos da Rosa à ALESC, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e o Marcos veio aqui gentilmente também para prestar contas. Afinal, teve bastante apoio aqui no nosso município e hoje tem um espaço aqui na Rádio Cultura para prestar conta desse primeiro ano de mandato junto à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Primeiramente, então, vamos cumprimentá-lo, deputado Marcos da Rosa, 3 vezes vereador por Blumenau e agora representante da nossa região aqui na ALESC. Muito bom dia. Bom dia, Odair. É importante cumprimentar aqui também toda a equipe técnica da Rádio Cultura. Um prazer estar aqui com meu amigo vice-prefeito Tuti, vice-prefeito de Timbó, e poder cumprimentar e conversar um pouquinho com a população aqui, não somente de Timbó, mas de toda a região. Bem, Tuti, um abraço, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Odair. Também um bom dia a todos os teus ouvintes, né, nesta manhã. De segunda-feira, iniciamos cedo essa caminhada hoje, é a terceira rádio que estamos participando, e quero te agradecer de coração sempre a oportunidade que tu nos dás de nos receber na rádio aqui para uma entrevista, e é bom sempre esclarecer também o que está acontecendo a nível tanto estadual como nacional e principalmente no nosso município municipal. Então, um grande abraço a todos os teus ouvintes. Obrigado, Tuti. E importante ressaltar que o Tuti foi um dos apoiadores da campanha do Marcos da Rosa aqui na região. Então, conheço o Marcos da Rosa há muito tempo, quando ele ainda era chefe de gabinete do vereador Jovino Cardoso. Depois ele foi candidato a vereador, ele se elegeu, foi 3 vezes candidato e por 2 oportunidades ele foi o vereador mais votado de Blumenau. Isso mostra a integridade, mostra que é um rapaz de bem, e também nós o conhecemos como candidato a deputado estadual. E nós resolvemos apoiá-lo porque ele justamente prega aquilo que nós também defendemos, princípios bíblicos básicos, uma cultura familiar, né? Então a gente viu nele aquilo que a gente poderia apoiar, e o fizemos, e graças a Deus se elegeu, e estamos aí trazendo para ele fazer uma prestação de contas para os nossos munícipes timboenses. Muito bem, então vamos passar a pauta agora com o deputado Marcos da Rosa, que é deputado pelo União Brasil. Ele comentava aqui nos bastidores, olha, eu não mudei de partido, mas o partido já mudou de nome nesse período, né, Marcos? Mas vamos lá, Marcos, essa sua primeira legislatura aí na ALESC, já na primeira vez que se candidatou, já foi eleito. Como é que você está vendo esse trabalho junto à ALESC, que nesse primeiro ano de Jorginho Melo aí também teve bastante movimentação por lá? Eu, antes de responder a tua pergunta, eu quero agradecer ao Tuti e a todo eleitor aqui da região que nos deu essa condição de estar hoje como deputado estadual, inclusive fazendo parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E só aqui deixando claro para a população que eu tive o privilégio de ser por 3 vezes vereador em Blumenau, fui presidente da Câmara, prefeito em exercício 2 vezes, e isso me deu uma bagagem para chegar na Assembleia Legislativa já com um pouquinho de conhecimento. Já tive a oportunidade, viu, Tuti, de também ser presidente de uma comissão muito importante ali na Câmara Municipal de Blumenau, que é a Comissão de Finanças, talvez uma das mais importantes. Então, chegar com esse conhecimento na Assembleia Legislativa é muito importante. E agora, poder também, como membro da mesa diretora, participar das decisões importantes, inclusive administrativas da Assembleia Legislativa, que tem um orçamento importantíssimo, poder lidar diretamente com os projetos de leis, poder visitar, e aí eu já digo aqui aos nossos ouvintes que visitei no primeiro ano de mandato, mais de 200 municípios, são mais de 10 mil quilômetros por mês que nós percorremos pelo estado de Santa Catarina. Ajudamos através de emendas parlamentares exatamente 100 municípios, inclusive aqui o município de Timbó, através do pedido do vice-prefeito Tuti. Nós trouxemos R$250 mil, divididos entre saúde
e educação. E como deputado estadual, por fazer parte da mesa diretora, a gente não tem a condição de participar das comissões permanentes. Então, para trabalhar nas nossas principais bandeiras, que são educação, saúde, e na educação especialmente a luta que a gente já travou desde o início da nossa trajetória política contra a doutrinação ideológica nas escolas, e educação de fato de qualidade, saúde para todos, segurança, enfim, nós então criamos frentes parlamentares, em virtude, eu repito, de não poder participar das comissões permanentes. Então criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense e de Proteção à Vida, a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, e aqui eu já abro um parênteses para agradecer ao governador Jorginho, que abraçou essa causa pelo estado de Santa Catarina. Evidentemente que isso já era também uma bandeira dele, e quando apresentamos a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, foi em virtude do governo federal, o atual governo federal, ter revogado a proposta do ex-presidente Bolsonaro que criou as escolas cívico-militares, e eram mantidas, portanto, pelo governo federal. Hoje, o Lula não mantém mais, não financia mais as escolas cívico-militares, e o governador Jorginho, portanto, abraçou pelo estado de Santa Catarina esse modelo de educação que veio para ficar e que deu certo, muito embora o atual governo queira de toda forma acabar com as escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares diminuem a evasão escolar, o abandono às escolas, diminui a violência física, violência verbal, violência patrimonial, isso eu estou falando aqui, cerca de 80%, melhora todos os índices, o entorno da comunidade escolar tem mais segurança, melhora em tudo. Então, como já dizia o meu pai e a minha mãe, em time que está ganhando não se mexe, e a gente não entende o porquê do governo federal não apoiar as escolas cívico-militares, e também criamos a Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas, que são os centros de reabilitações que cuidam dos dependentes químicos. E nós temos vários projetos tramitando na Assembleia Legislativa. E já aproveitando, quero pedir aí para o nosso ouvinte acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais, @deputado Marcos da Rosa. Eu estive agora em outra rádio e já recebi mensagens aqui de pessoas que acharam no meu Instagram, @deputado Marcos da Rosa, o nosso WhatsApp, já estão dando sugestões, fazendo pedidos, viu, vice-prefeito Tutti, aqui para a região. Então você é muito bem-vindo na nossa rede social para poder também dar a sua sugestão e participar ativamente do nosso mandato, que não é meu, é do povo catarinense. Muito bem, eu ia justamente comentar com o deputado, olhando um pouco do histórico, olhando um pouco também dos princípios e valores que são defendidos aí pelo deputado e pelos seus apoiadores, inclusive, como o Tutti, que nesse momento nós estamos vivendo um momento difícil para esses princípios e valores que são defendidos por pessoas como você, Marcos. Inclusive, você fala aí principalmente da questão da educação, das escolas cívico-militares. Nós tivemos aí uma questão na educação, um plano nacional da educação que vai nortear os próximos 10 anos da educação no Brasil, e que foi aprovado no calar da noite, sem muita participação da sociedade civil organizada, né, de todos os âmbitos da sociedade. A gente viu lá quem participou efetivamente, grupos pequenos, representantes aí de minorias, que acabaram participando da concepção desse plano, mas que ainda há chance de que isso, no Congresso Nacional, haja modificações e que esteja mais de acordo com a cultura brasileira. Afinal, aquilo que está sendo apresentado ali não representa o Brasil. Exatamente. E quando eu comecei na vida pública, na política, eu sabia que não teria vida fácil. Realmente é batalha, e mais do que nunca a gente precisa fincar as estacas e manter o nosso posicionamento contra tudo o que está acontecendo através das políticas públicas, entre aspas, desenvolvidas pelo atual governo federal, especialmente nessa área da educação. O novo Plano Nacional de Educação, ele vem com muitas questões ideológicas, muito preocupantes para as famílias, porque a gente já viu isso, e aqui corroborando a sua fala, as entidades que participaram do conselho que houve lá, das reuniões, da conferência do CONAI,
Veja, CUT, MST, Associação LGBTQIA+, e onde estão, de fato, aqueles professores, eu até cobro aqui, viu, dos nossos ouvintes, das famílias, porque muitas vezes nós não participamos dos conselhos locais de educação e dos outros também, de cultura, de segurança, nós precisamos participar. Infelizmente, muitos pais sequer participam das reuniões da APP lá na escola, onde são formulados, são discutidos os assuntos que vão ser colocados em prática no dia a dia do aluno. Nós precisamos participar. A nossa população, cidadão de bem, o pai de família, a mãe de família, precisam participar dessas reuniões importantes. E agora, essas pessoas que são em menor número, mas estão lá participando e querendo traçar as diretrizes da educação do nosso país para os próximos 10 anos, como você muito bem falou, Odair, só falando sobre essas questões ideológicas. Esse termo LGBTQIA+, está lá nesse plano que vai ser mandado para o Congresso Nacional para ser aprovado mais de 20 vezes, esse termo LGBTQIA+. E a palavra matemática, o termo matemática somente 3 vezes, entre outros temas, entre outras palavras que são ali inseridas, que nada tem a ver com educação. O índice de intelectualidade, o próprio IDEB do nosso país hoje é um fracasso. Nós precisamos melhorar, e não vai ser dessa forma que vai ser melhorada. Então, mais do que nunca, nós precisamos cobrar dos nossos representantes no Congresso Nacional para que o Plano Nacional de Educação seja limpo dessas ideologias, dessas questões ideológicas, da questão da doutrinação, até político-partidária, e esse projeto depois virá para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, assim como para os outros estados também, e para as câmaras municipais. Eu lembro quando vereador em Blumenau, nós derrubamos todas essas questões ideológicas no Plano Municipal de Educação, em 2014. Foi uma grande batalha, uma grande luta, mas nós conseguimos fazer isso. Está lançado o desafio novamente e esperamos que os nossos representantes, tanto do Congresso Nacional como os da Assembleia Legislativa, quando vier para cá, que a gente possa, de fato, purificar, limpar esse plano de todas essas questões e que o que prevaleça ali seja, de fato, a educação. Muito bem, meu deputado Marcos, e vamos falar de futuro então. Você está aí no 2º ano do seu mandato, e o que esperar do deputado Marcos da Rosa daqui em diante até o final do seu primeiro mandato? Nós temos vários projetos importantes tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e me permita falar pelo menos de 2. Um deles, e todos os meus projetos, eles nascem através do contato direto com o eleitor. Uma mãe cobrou do nosso gabinete porque ela tinha o dinheirinho contado para o seu filho fazer a carteira de habilitação, a carteira de motorista para o seu filho que é surdo. Quando chegou na autoescola, ela viu que tinha que pagar um valor adicional em virtude dessa deficiência do filho, para custear alguns materiais adicionais. A lei de acesso, a lei de inclusão, ela proíbe esse tipo de coisa. Então, nós entramos com um projeto na Assembleia Legislativa, como isso estava acontecendo no nosso estado, essa cobrança adicional, entramos com um projeto proibindo as autoescolas do nosso estado de cobrar esse valor adicional. Isso é inclusão de verdade. E outro projeto muito interessante que atende aí, eu sou pai de 3 filhos, sou casado com uma blumenauense há 25 anos, e a maioria dos nossos ouvintes aí certamente tem um filho ou um parente na escola, na idade escolar. E hoje, para ter direito ao transporte público coletivo, que é custeado pelo governo do estado, o aluno tem que morar até 3 quilômetros longe da escola. Por exemplo, quem mora a 2 quilômetros longe da escola, ele não tem direito a esse transporte. Às vezes o ônibus passa pelo aluno e ele não para porque ele não tem direito. E aí eu pergunto, e aquele aluno que mora a 2 quilômetros ou a 1,5 quilômetros, dia de chuva, dia de sol, às vezes o pai não consegue, né? Uma criancinha ali de 8 anos de idade, o pai não consegue levar para a escola todos os dias, em virtude até de não ter um automóvel muitas vezes, ou por causa do horário de trabalho. Então, isso é educação e isso é também segurança e qualidade de vida. Nós estamos reduzindo essa distância através de projeto de lei para 1 quilômetro. Então, quem mora a 1 quilômetro já vai ter o direito ao transporte público coletivo gratuito. Então, são projetos importantes
e além de outros que nós temos tramitando na Assembleia Legislativa, que eu repito, gostaria muito que a população participasse aí através das nossas redes sociais, sugerindo, dando a sua opinião, cobrando também alguma coisa para a sua cidade, para o seu município e para a sua região do mandato do deputado Marcos da Rosa aí através das nossas redes sociais, @deputado Marcos da Rosa. Marcos, e para a gente fechar a nossa conversa, como é que está a relação, a gente vê essa relação dos três poderes no nível federal aí sendo muitas vezes balançada por um excesso daqui e dali, mas no estado de Santa Catarina, na Alesc, como é que você vê a relação entre executivo, legislativo e judiciário aqui no nosso estado especificamente? Bom, eu sou muito contrário à maneira que como hoje é formado o nosso STF, o colegiado, que é através de indicação política. A maioria dos ministros que estão lá foram advogados ou dos partidos de quem os indicou, então advogados do próprio, como agora foi lá o Zanin, que foi advogado do Lula lá na Lava Jato. Eu acho isso um absurdo, uma vergonha, muito triste para o cidadão de bem, para aquele aluno que está me ouvindo agora, que estuda, que quer vencer na vida. E por conta disso, obviamente, há muita intervenção, especialmente do judiciário. Eu lembro que o ex-presidente Bolsonaro teve muita dificuldade para governar, o STF se intrometia a toda hora, a todo momento, decisões importantíssimas que o presidente da República tomava, que ele tinha autonomia, ao meu ver, mas o STF derrubava constantemente. Então, muita intervenção também no legislativo. Parte disso é por conta da omissão do legislativo, porque quando tem temas polêmicos ele se omite e não legisla. Tem projetos tramitando lá no Congresso Nacional há mais de 5 anos, alguns há mais de 10 anos, o Congresso Nacional não se posiciona. Mas em relação ao executivo, a intromissão do judiciário, do STF, é algo que nós não podemos aceitar. Isso é muito preocupante, mas isso não deve nos desanimar. Isso deve, pelo contrário, acender o alerta, a luz de alerta, para que a população participe cada vez mais da escolha dos seus representantes, porque só assim nós vamos mudar o quadro que está posto. Não adianta a população achar que política é igual Copa do Mundo, que só a gente se envolve, vê, assiste, participa de 4 em 4 anos. Nós precisamos participar ativamente do dia a dia da política, porque tudo que está relacionado à população, saúde, educação, segurança, infraestrutura, isso tem a ver com política. Muito bem, esse foi o deputado Marcos da Rosa. Quero agradecer também ao Tuti, que também, está, querendo ou não, já está em campanha política, pré-campanha política aí para a prefeitura aqui da nossa cidade, enfim, e trouxe aí essa entrevista para a gente hoje do Marcos, que foi apoiado pelo Tuti, se elegeu deputado estadual e veio hoje aí para essa prestação de contas, Tuti. Então, Dair, mais uma vez agradecer, pela oportunidade que sempre nos concede. Sim, estamos em pré-campanha, e isso é fundamental. Já na outra oportunidade que estive aqui, nós já anunciamos isso, que somos pré-candidatos a prefeito dessa cidade, mesmo porque já tenho 3 mandatos de vereador, já fui presidente da Câmara, hoje sou vice-prefeito. Isso me credencia, para estar pleiteando esse cargo maior do nosso município. E tenho falado também, Odair, que os valores são os que eu defendo, valores, princípios familiares, sempre procurando fazer o melhor para os nossos munícipes. Eu me orgulho, Odair, porque consigo deitar a minha cabeça no travesseiro à noite e dormir, sem estar preocupado o que vai acontecer, eu fiz isso de errado, fiz aquilo. Não, eu nunca fui citado nesses 16 anos praticamente na vida pública, por exemplo, citado pelo Ministério Público. Isso me orgulha, porque não deixo nenhum legado de tristeza para alguém. Não fui citado pelo Ministério Público. Isso quer dizer que eu tenho uma vida, uma conduta certa, porque muitos são chamados diretamente, ou diariamente, ou mensalmente, ou anualmente, no Ministério Público. Tuti não foi citado sequer pelo Ministério Público. Isso é um grande orgulho. E peço que os timboenses nos deem essa oportunidade para mostrar que realmente se faz política com
com sabedoria, com honestidade, que é o mínimo, né? O mínimo que nós podemos apresentar para a nossa população, é ser honesto. É o mínimo, né? E os valores hoje estão deturbados. Hoje o que é verdade não se prega mais, o que é mentira está valendo. O errado está certo e o certo está errado. E nós não aceitamos isso. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela oportunidade. Sempre finalizo. Um abraço a todos os teus ouvintes, a ti, mais uma vez obrigado. Que Deus é sobre todas as coisas. E a família é a base de tudo. Muito bem, deputado Marcos da Rosa, obrigado por essa entrevista, obrigado pela prestação de contas aí à comunidade timbuense, que certamente o apoiou nessa sua eleição à Alesc, que desejamos sucesso aí nessa continuidade do seu mandato. Muito obrigado, Odair, um abraço a todos os ouvintes da Cultura FM, muito obrigado, vice-prefeito Tutti, meu querido amigo, e mais uma vez, gratidão pelo apoio aí da população que nos outorgou esse mandato na Assembleia Legislativa. Me despeço pedindo aí que Deus abençoe a todos os ouvintes, todas as famílias. Marco, @ deputado Marcos da Rosa. @ deputado Marcos da Rosa, o endereço aí nas mídias sociais do deputado que esteve com a gente nessa manhã de segunda-feira. E agora nós vamos com um recadinho da